Olá, vamos hoje discutir sobre lazer e a sua relação com espaços urbanos, no curso de Gestão Espaços Públicos e Privados de Lazer. Meu nome é Mariana Brito de Lima, sou arquiteta e urbanista, mestre em engenharia urbana, sou professora do IFCE, Campus Juazeiro do Norte. Então, o que é espaço público? A gente está o tempo todo falando sobre isso, como é esse conceito, quando ele surgiu. O espaço público é constantemente produzido por quem faz uso do que é seu, se sente pertencido ao que é criado, moldado mediante as necessidades de quem vive os desdobramentos de uma sociedade. Assim é, já desde antes, nos tempos da Grécia clássica, decisões eram feitas de maneira democrática nas praças que eram ágoras onde se discutia os rumos e estratégias que a cidade tomaria. A convivência, o que conta, uma cota, isso é verdade. A essência é contida na vida em comunidade. O espaço público é o elemento que desenha essa paisagem paralela, a arquitetura e a multiculturalidade, claro. O espaço público é constantemente produzido por quem faz uso do que é seu, se sente pertencido ao que é criado, moldado mediante as necessidades de quem vive os desdobramentos de uma sociedade. Assim é, já desde antes, nos tempos da Grécia clássica, decisões eram feitas de maneira democrática nas praças que eram ágoras onde se discutia os rumos e estratégias que a cidade tomaria. A convivência, o que conta, uma cota, isso é verdade. A essência é contida na vida em comunidade. O espaço público é o elemento que desenha essa paisagem paralela, a arquitetura e a multiculturalidade, claro. A base da discussão de hoje é o artigo O Lazer Humaniza o Espaço Urbano. É um texto original da arquiteta e urbanista Raquel Ronick, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e foi publicado em 2000. E aí, a abordagem, tá, deste artigo, né, é a partir de um enfoque urbanístico, relacionando, né, o lazer e as conexões que o lazer tem com a cidade, e como essas articulações, né, essas conexões se articulam, tá? Para essa abordagem, a autora utiliza o conceito de lazer no sentido estrito, limitado de tempo do não trabalho. Então, é o conceito de tempo do não trabalho. Ou então, em oposição ao trabalho, o tempo que você não está trabalhando. Tá? A gente sabe que essa concepção de lazer é contraditada pelo estilo de vida atual, né, da nossa época, em que se prevalece uma espécie de hedonismo de massas, a necessidade de conquistar o lazer a qualquer custo, da luta por um corpo feliz e saudável, que requer empenho e esforço tão intensos quanto o trabalho. Então, a ideia de malhação, de ficar o tempo todo em movimento, para ficar energizado e feliz, na verdade, essa ideia, ela comporta a noção de trabalho e de produção muito intensa. Não é possível imaginar o lazer como uma vivência simples atualmente, né? Algo que seja somente oposto ao trabalho. Quando o lazer é reduzido ao consumo de mercadorias de prazer, de mercadorias culturais, de mercadorias turísticas. E então, após esses comentários, né, vamos se concentrar então em relação ao lazer e ao espaço urbano. Aquele lazer de antigamente, né, de quando somente a gente estava sem trabalhar, né? Essa conexão pode ser explicada de vários ângulos, mas vamos fazer a seguinte questão: a cidade, ela possibilita ou ela impede a fruição do tempo livre? Né? Quando a cidade se transforma em um lugar absolutamente inóspito, sem qualquer possibilidade de prazer, ao invés de um lugar onde as pessoas se sintam inseridas na harmonia de uma comunidade urbana, o lazer vai ficar restrito a espaços e a tempos determinados. A relação do lazer com a cidade suscita questões que remetem a conceitos antagônicos do uso do solo urbano, do lazer, dos modos de promoção da qualidade de vida, do modelo de cidade que estamos construindo e consumindo, e que provocam duas posições apaixonadas e até um pouco extremas. Então, vamos entender um pouco delas no lazer encarnado na cidade.
A primeira ideia é a de que a de lazer como um privilégio de consumo real, ou então a possibilidade desse privilégio, né? Um consumo real de prazer da cidade e do tempo. Nessa primeira concepção, o espaço urbano ele fica reduzido a um simples local de acesso, tornando-se apenas um suporte para conectar os pontos de endereço, né? Rotas para chegar a um local onde existe o prazer, né? Isso tanto dentro do espaço doméstico, televisão, o vídeo, a vida familiar, como nos espaços de consumo cultural e desportivo. A segunda posição vê o lazer encarnado na cidade, fazendo parte dela, né? E então esse lazer, ele estreita as relações de uns cidadãos com os outros, ou seja, um lazer com funções pessoais e sociais, identificando com a dimensão pública da cidade. O lazer passa a ser o componente primordial da denominada qualidade de vida, termo muito contemporâneo, usado pela mídia e pelo marketing imobiliário, que, com base em parâmetros os mais variados, elabora escalas de valores que indicam maior ou menor grau de nobreza de locais urbanos, né, para vender produtos, né, imobiliários ou produtos em uma determinada área da cidade, né, onde a qualidade de vida é apregoada por slogans atraentes, slogans sugestivos. E a falta de qualidade de vida, né, pelo contrário, né, é apontada como a responsável pelo estresse do cidadão, pela deteriorização que assola as cidades neste final de século. E a cidade, o lazer é para todos? A qualidade de vida é para todos? A, a autora, então, né, apontou a questão da falta de qualidade de vida e da deteriorização né, que assola as cidades, e o que acontece é que alguns movimentos de moradores, aponta ela, se organizam para defender a qualidade de vida nos bairros. E com isso, acaba acontecendo um consenso social em torno da necessidade de lutar por essa melhoria da qualidade de vida. Todos, então, defendem e almejam a qualidade de vida, independente da maior ou menor inserção na cidade, independente da sua condição social. E a autora diz, então, que, contudo, por trás de toda essa inocência e toda essa neutralidade, desse valor tão supostamente universal, que é a qualidade de vida, encontram-se posições e, sobretudo, interesses que são bastante divergentes. Né? De um lado, são os que defendem de forma manifesta ou até de forma oculta a necessidade de preservar o privilégio da qualidade de vida em áreas da cidade onde ela seja viável, apesar dos ataques desse ambiente geralmente sombrio, funesto e inseguro. Em defesa da qualidade de vida na prática, se traduz na delimitação de espaços segregados, uma espécie de oásis recortado e avulsos dentro da cidade, o que converte a cidade, né, atualmente, em um território totalmente fragmentado, onde imperam a selvageria e a marginalidade. Aí ela continua, né, falando que esses espaços públicos, por definição, eles são heterogêneos e estão condenados a deteriorar-se e a morrer, reduzindo-se a condições de vias de circulação rápida, normalmente motorizadas para ligar os territórios privados de lazer, né? Que esses sim são os lazeres seguros e belos, né? Para além dessa visão de urbano, esse destino de cidade como um todo parece importar muito pouco para a sociedade, né? Desde que se garantam uma acessibilidade segura, rápida e controlada e até exclusiva, né, aos pontos de qualidade de vida. Então, você tendo acesso à qualidade de vida, pouco importa se esse acesso ele é democratizado. Essa é uma imagem muito
muito publicada já, né, que mostra, que representa a segregação social né, que está incrustada no crescimento das cidades. E aí mostra, de um lado, a favela de Paraisópolis, e separado por um muro, um condomínio de luxo no bairro de Higienópolis, se eu não me engano, certo? Na cidade de São Paulo. Antes da gente continuar discutindo os conceitos, né, e as provocações que a Raquel Ronick traz no artigo dela, vamos ver um vídeo sobre crescimento das cidades e periferização. Fundação Vale apresenta. As transformações urbanas demoram, mas acontecem e acontecem o tempo inteiro. A cidade é um organismo muito vivo, muito dinâmico nas suas contradições, nas suas disputas pelos melhores lugares e maiores valorizações, né? De maneira que o tempo todo a cidade se modifica. As cidades crescem aqui no Brasil de uma forma muito característica em toda a América Latina, que elas crescem geralmente de forma horizontal. Elas crescem em área e em população. As cidades vão crescendo de acordo com a direção, né, das frentes imobiliárias, as novas frentes imobiliárias, por exemplo, o Rio de Janeiro, na direção de Copacabana, depois Leblon, depois Barra da Tijuca. Então, assim vão as frentes imobiliárias. Mas há esse processo em que a pobreza vai para a periferia, estende a cidade. É um modelo de crescimento muito caro, porque ele estende as redes de água, esgoto, drenagem, energia, pavimentação. Então, nós podemos chamar de uma ocupação extensiva, não é? Espalhada pelo território e rarefeita de população, como uma cidade cara, e, ao contrário, uma cidade mais compacta, né? De uso mais intensivo, tende a ter serviços públicos mais baratos e de maneira mais racional. Na cidade compacta, você tem o que nós chamamos de mix de uso. Então, você mora num apartamento, a padaria pode ser no térreo, o chaveiro pode ser no térreo, a escola é próxima. Você tem a possibilidade, enfim, de fazer menos viagens que pesam sobre a poluição do ar, o aquecimento global. O interessante é ter cidades compactas que sejam intermediadas por parques, áreas verdes, etc. Acho que pelo próprio horizonte dos próximos 50 anos, as nossas cidades continuarão crescendo. Ela pode se desenvolver em número de habitantes e em área construída e pode se desenvolver de uma forma perversa. Belém está se expandindo e as áreas periféricas de Belém estão sendo mais valorizadas no processo de urbanização com exclusão. Aqui nós temos o exemplo do Portal da Amazônia, que é um projeto que está aterrando uma parte da orla. Para fazer essa obra foi necessário tirar centenas de famílias que já moram há 30, 40, 50 anos nessas áreas, né? Moram em palafitas, moram em casas de madeira, em casas precárias. Essas famílias foram retiradas e agora a orla está se valorizando, né? E há interesse, então, do mercado, já há interesse de empresas querendo instalar hotéis, porque é uma área que fica de frente para esse belíssimo rio chamado Rio Guamá. A cidade neoliberal é a cidade do mercado. É a cidade onde o mercado se impõe sobre toda e qualquer outra valor, sentido, significado, porque está baseado no pressuposto de que o mercado, funcionando por si só, as livres forças do mercado ordenam de melhor maneira o espaço urbano. O que nós sabemos é que a forma pela qual o mercado ordena o espaço urbano é segregando e aprofundando a desigualdade. Uma das características mais perversas da expansão urbana brasileira
é de que não tem lugar para todo mundo. Os pobres, por exemplo, são destinados à periferia, às periferias metropolitanas, às piores áreas, às piores localizações, às áreas mais desvalorizadas, às áreas ambientalmente mais sensíveis, encostas, topos de morro. É a falta de opção de alternativas formais que são oferecidas à população de baixa renda. E o que são alternativas formais? São as casas que tem a luz elétrica, tem um serviço de água, tem a saneamento, assim por diante. Esse conjunto, esse habitat que a gente está falando aí, ele não é acessível, não há suficiente oferta a preços acessíveis desse bem para a população compatível com a renda que é da população. Então, há muitos, na ausência de uma oferta a preços acessíveis, as pessoas ocupam o que é possível, dão um jeito. Em 2010, foi feito um diagnóstico sobre as ocupações precárias em Belém do Pará. Só o bairro do Benguim tem 16 ocupações precárias. Em Belém, nós temos que ter mais de 100 ocupações precárias. Então, esse processo de precarização da moradia, é um processo que não é novo, mas cada vez mais que o processo de urbanização chega de forma injusta, vai expulsando o pobre cada vez mais para a periferia, para áreas não urbanizadas, sem saneamento. Eu já estava tendo problema onde eu morava. Então, isso daqui era uma maneira boa. A casa que eu moro não é minha. Então eu tenho que procurar um lugar para me morar. Então surgiu essa invasão e eu me meti aqui, né? Que na invasão, aí, se não sair, eu vou garantir minha moradia. Era muito ruim, muito difícil. Você morando dormindo debaixo de lona, quartinho de madeira, aquela coisa toda. Aí que lá surgia uma confusão, você tinha que bater, o camarada já queria te tomar aquele terreno. Os serviços públicos não atendem a população. Com a ocupação Paulo Freire e outras ocupações, veio a inchar ainda cada vez mais e faltando escola, creche, para atender as novas necessidades dessa população que chegou desde 2003. Então, desde 2003, a população aqui praticamente está abandonada. Tem horas que o pessoal fica horas e horas no ponto de ônibus, esperando um ônibus e não consegue. Quando vem aquela vulca, né, o pessoal ali dentro. O outro lado da moeda é que quando vem a urbanização, não se tem um tratamento diferenciado. O que falta realmente é uma discussão séria da política de desenvolvimento, tratando os diferentes de formas diferentes. Você tem áreas no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, enfim, Porto Alegre, que não ficam nada a dever às melhores áreas de Nova York, Londres, Paris, etc. E outras áreas que não ficam nada a dever a áreas que você encontra em Bangladesh e em algumas cidades africanas. Obviamente que esse tecido esgarçado do ponto de vista social é bastante preocupante. Isso não só pode, mas tem tido consequências bastante nefastas do ponto de vista da convivência social. No fundo, é um tipo de ocupação que tem também consequências fortes do ponto de vista cultural, né? Eu entenderia que o planejamento urbano com uma face mais social deveria evitar esse tipo de situação tão radical de separação social no espaço, né? E aí a gente podia falar em dois grandes modelos de segregação, que é o modelo mais clássico, que talvez São Paulo tenha representado melhor, né? São Paulo é mais exceção do que regra, que é o da expulsão dos pobres para as periferias, né? Ao passo que em outros casos, como é o caso do Rio, como é o caso do Recife, de outras grandes metrópoles, em que você tem uma combinação de favelização das regiões centrais com formação também de um anel ou de alguns anéis periféricos. A lógica é os pobres que incomodam, os pobres que estão disputando a cidade, né? Mas que você tem que acomodar, tem que manter cada um no seu lugar. Já que não pode remover todo mundo para fora da cidade mais estruturada, né, com todos os serviços, você tem então que expulsar esse que a gente chama da periferização da pobreza
E isso é uma tendência, mas também é uma resistência desses lugares. As favelas onde elas se instalaram até agora, elas brigam e vão lutar para permanecerem aí. Quando se olha para a periferia pobre, precária, ilegal, onde as pessoas, por não ter acesso ao saneamento básico, vivem permanentemente sujeitas a doenças e endemias, é uma das faces mais perversas também que nós podemos assistir, dentre outras, das nossas cidades. Isso, na verdade, significa que a cidade não está presente, né, na vida cotidiana dessas pessoas. Então, qual é o papel do poder público nesse caminho da reforma urbana? Qualificar as áreas desqualificadas e não qualificar mais as áreas já qualificadas. Eu acredito que a melhor maneira de desmontar essa segregação é fazer com que a cidade toda tenha uma qualidade urbanística básica, aquela qualidade urbanística que seja o mínimo que qualquer cidadão tem o direito de ter, com infraestrutura, com calçadas adequadas, com áreas verdes e também promover polos de desenvolvimento econômico, fazendo com que essa população possa ter um emprego mais próximo da sua casa e, portanto, se rompendo essa polarização centro-periferia. Os caminhos vêm justamente da conflituosidade da cidade, ali onde a cidade resiste, ali onde as tensões urbanas crescem, ali onde as pessoas se manifestam nas mais variadas maneiras, não é apenas lutando contra uma remoção, ali onde grupos de movimentos de mulheres interpelam a cidade machista, ali onde grupos populares interpelam a cidade empreendedora privatista, ali onde grupos culturais ocupam o espaço público e muitas vezes são escorraçados porque estão onde não deveriam estar, né? Sempre esses são os grupos que questionam e produzem experiências alternativas. Discutimos muito pouco a totalidade da cidade. Nós discutimos muito esses processos, ocupa, não ocupa, né? Queremos essa obra, queremos saneamento na favela. Isso a gente pensa muito hoje territórios isolados, né? Carentes. E a grande cidade? Que grande cidade a gente quer, né? Onde as pessoas possam se encontrar, onde as pessoas possam se confrontar, porque democracia é confronto, e a cidade é o lugar do confronto, a cidade é o lugar da sobreposição de culturas, de valores, né? Então, como é que a gente garante isso, pensando, né, um ideal de cidade? Que os diferentes se confrontem e ganhem a maioria. Então, com esse vídeo, a gente pode, né, reafirmar mais uma vez que o mercado orienta a produção da cidade, ou ainda que o mercado orienta a produção das políticas públicas da cidade. E dentro dessas políticas públicas estão as políticas públicas de lazer. Tá? Então, o lazer está totalmente implicado nessa questão, né, do mercado, né? O mercado e o poder, o dinheiro é que vai orientar, né, quais são as políticas de lazer que nós vamos ter na cidade. Complementando ainda, antes de retomar para o artigo da Raquel, tá? Começa a falar, então, né, quando fala de mercado, fala da ideia de cidade e da ideia de polis, né, nas cidade, né, que é a origem das cidades, que vocês já estudaram, inclusive, né, e que essa ideia surge do princípio de igualdades de diferenças, né? Então, a cidade, né, se funde na possibilidade de pessoas diferentes poderem viver em conjunto e estabelecer um contrato político entre elas. O milagre da cidade se produz quando o homem, além de sua vida privada, de sua existência enquanto ser natural ou parte da natureza, cria uma espécie de segunda vida, uma espécie de bios político,
ou ser político que se concretiza vivendo em conjunto com outras pessoas. Este é um dos conceitos que a Raquel Ronick apresenta para a cidade. Vamos ver mais uma aqui. Encontro, eis uma grande razão para uma cidade existir. Os encontros acontecem entre pessoas, e entre pessoas e lugares. Existem pessoas de muitos tipos, de diferentes gêneros, idades, medidas e cores. Pessoas usam roupas diferentes, gostam mais disto ou daquilo. Muitas têm sotaques, muitas preferem o silêncio. Umas comem carne, outras não. Tem gente que escolhe viver na cidade onde nasceu. Tem gente que atravessa oceanos para viver na cidade que escolheu. Todas as pessoas querem ter uma vida melhor. E então, estas pessoas se encontram na cidade. Estes encontros geram oportunidades incalculáveis de conversas, trocas, relacionamentos, trabalho. São encontros de vida que reinventam a vida das pessoas e da própria cidade. É quando surgem as novas ideias, quando acontece o desenvolvimento e criam-se ainda mais possibilidades. É no encontro que se pratica a negociação, condição fundamental da boa convivência. Assim como as pessoas, as cidades nascem, crescem, morrem e se reinventam. Pessoas e cidades precisam respirar. Assim como as pessoas, as cidades têm vocações, cujo exercício as tornará mais ou menos realizadas, mais ou menos atraentes. Tem gente que nasce para ser professor, ou músico, ou religioso. Tem cidade que nasce para ser industrial, de estudantes, de serviços ou naturalmente maravilhosa. Cidades e pessoas. Algumas são planejadas, outras não. Até a cidade utópica vai precisar de um planejamento para existir. Planejar é preciso para que o sonho possa virar cidade. Cidades e pessoas têm segredos que muitas vezes só a arte é capaz de contar. O bom encontro é quando pessoas diferentes lidam umas com as outras como iguais. Cidadão é como se chama a pessoa que habita a cidade. Por definição, o indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos, por este garantidos, e desempenha os deveres que, nessa condição, lhe são atribuídos. Então, vou repetir o que ela fala, tá? Quando ela fala sobre o conceito de polis, tá? A Raquel Ronick afirma que o milagre da cidade se produz quando o homem, além da sua vida privada, de sua existência enquanto ser natural ou quanto parte da natureza, cria uma espécie de segunda vida, tá? Uma espécie de bios político ou ser político que se concretiza vivendo em conjunto com outras pessoas. Viver em conjunto. Então, é o que ela enfatiza, tá? No conceito de polis. Então, a polis se institui, né, na igualdade das diferenças, no respeito a todas as diferenças. E essa vida da cidade constitui-se não só pela convivência de pessoas diferentes, como também pela sua participação, né, pela participação de um contrato social, que tem caráter público. Um contrato chamado de um contrato tácito, baseado na palavra e na persuasão, na não violência e na força. Através da linguagem, que não é o discurso da força e da violência, é possível estabelecer o espaço público, construir de forma permanente o contrato. A essência do público, seja espaço, convívio ou identidade, que é feita de diferentes linguagens e falas, de troca de olhares, de bens e amores, acabou minguando, se não regredindo, para uma espécie de administração de sobrevivência imediata, transformando-se em pura burocracia. Vamos fixar o conceito de espaço público? Na cidade, o espaço público é constantemente criado e recriado.
cada nova rua, calçada ou novo prédio vai modificar o espaço público que você usa. Você já parou para pensar sobre o que é o espaço público e o que não é? Como é realmente o espaço que você quer ter? Lá na Grécia Clássica, há uns 2.500 anos atrás, já havia os que se interessavam mais e os que se interessavam menos pela vida da cidade. Os gregos criaram as ágoras, que eram as praças deles, justamente como lugar dos encontros cotidianos, onde eles se reuniam para discutir tudo o que dizia respeito à vida da cidade. Os gregos chamavam de idiotês a pessoa que só tinha olhos para o próprio umbigo, que se fechava em si e que não queria saber de discutir as questões da cidade. Sim, exatamente isso que você pensou. Idiotês é a origem de uma palavra em português por nós todos bem conhecida: idiota. E em contrapartida, os gregos chamavam de politikos a pessoa que, ao contrário da idiotez, entendia a importância e fazia a questão de participar da vida da comunidade. Politikos era a pessoa que frequentava as ágoras para trocar ideias com os outros interessados e exercia, assim, a sua cidadania. Bem, depois das cidades da Grécia Clássica, vieram incontáveis cidades com seus jeitos de lidar com o espaço público. Algumas sociedades souberam dar grande importância para a vida pública, mas em muitas cidades, a vida pública foi reprimida, proibida e precisou ser reconquistada. Nas cidades brasileiras de hoje, o espaço público foi assaltado. Os carros ocupam muitos lugares que poderiam ser das pessoas. Viadutos e grandes avenidas espremem os espaços de convivência. Muitas de nossas cidades perderam sua essência de lugar de convívio. Mas isso não precisa ser assim. Isso não deve ser assim. Se você não pensa sobre o espaço público, entenda que você está perdendo o seu espaço, porque alguém está pensando e produzindo espaço público por você.